Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu peço perdão se tiver barulho no fundo, né? Porque como os irmãos os irmãos que têm acompanhado conhecem, né? E sabem, o lugar aqui próximo à nossa casa tem vizinhos, os vizinhos são meio barulhentos, mas considerem, tá bom? Peço que vocês considerem e olhem, ouçam, prestem atenção somente na palavra do Senhor. Vamos continuar a nossa meditação aqui no capítulo 18 do livro de Josué, onde nós queremos lembrar também que já desde o primeiro capítulo de Gênesis já está lá nas playlists do canal do YouTube, tá bom? Aqueles irmãos que estão nos acompanhando, que se quiserem fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar conosco, deixe seu recado ali que nós vamos responder com certeza, tá bom? E eu gostaria que falassem para nós, inclusive, né, sobre como está sendo a caminhada na fé. Como está sendo depois que vocês começaram essa jornada pela fé, tá bom? Contem conosco, deixe ali seu nome para que nós possamos orar por vocês também, tá bom? Para que o Senhor faça crescer a vossa fé e derrame cada vez mais graça sobre vocês, para que vocês possam compreender a palavra do Senhor e aplicá-la no dia a dia das suas vidas e cada dia mais caminhar com Cristo, amém? Seguimos então aqui no livro de Josué, no capítulo 18, onde diz assim: Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelitas. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. Então, Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou o Senhor Deus de vossos pais? Escolhei, pois, 3 homens por tribo para que eu os envie. Irão percorrer toda a terra e farão uma descrição com o objetivo de mapeá-lo conforme a área da herança que desejam possuir e depois regressarão para falar comigo. Dividirão as terras em 7 partes. Judá permanecerá no seu território ao sul, e os da casa de José ficarão na sua região ao norte. Porquanto, assim que fizeres um mapa da divisão da terra em 7 partes, o trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vocês. O sacerdote do Senhor é a plena herança deles. O sacerdócio do Senhor é a plena herança deles. Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte da herança ao lado leste do Jordão, ao oriente, terras que lhes foram outorgadas ainda por Moisés, servo do Senhor. Assim, esses homens sairão para mapear e para fazer a descrição daquela terra. Depois de receberem de Josué esta ordem, ide, percorrei a terra e descrevei-a. Depois voltai a mim e lançarei sorte por vocês na presença do Senhor Deus, aqui em Siló. Partiram, pois, esses homens, percorreram a terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Mais tarde retornaram ao acampamento de Siló, onde Josué os aguardava. Então Josué realizou o sorteio a fim de consultar o Senhor por eles e entregou a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. Saiu sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. Ao lado norte da sua fronteira tinha início no Jordão. Passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Então seguia para o sul na direção da cidade de Luz, que é Betel, e descia para a Torá de Adar.
Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. A fronteira se desviava e retornava frente ao oeste, em direção ao sul, desde a montanha que está de frente a Bet-Horon, ao sul, para ir terminar em direção a Kiriat Baal, que é conhecida em nossos dias como Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse, portanto, era o lado ocidental. No sul, a divisa começava na extremidade de Kiriat Jearim e dali seguia para o oeste, chegando às fontes de Neftoá. O limite da propriedade descia até Sopé, até o sopé da montanha que ficava de frente do vale de Benimon, ao norte do Vale dos Refaíns, dos Gigantes. Em seguida prosseguia demarcando as terras, descendo da encosta do sul, da cidade dos Jebuseus, e chegava em Rogel, ou na fonte de Rogel. Fazia então uma volta para o norte, indo à fonte de Semes, e daí para Gelilote, que se situa de frente da subida de Adumim. Então descia a conhecida pedra de Boan ben Ruben, Boan, filho de Ruben, né? Prosseguia em direção à encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá, a planície do Jordão. Depois seguia para a encosta norte da subida, Bet-Ogla, e concluía o ponto final da fronteira na baía norte do Mar Salgado, ou Morto, na foz do Rio Jordão ao sul. Essa, pois, era a divisa do sul. O Rio Jordão delimitava a fronteira ao lado ocidental, e essa foi a herança recebida pelos filhos de Benjamim, de acordo com os seus limites, segundo os seus clãs e famílias. A tribo dos filhos de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quesis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Parã, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Gebá. Eram ao todo 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Kefira, Mozá, Requém, Irpel e Tarala, Zelé, Elef, Jebus ou Jebuseus, que é Jerusalém, e Gibeá e Kiriate, 14 cidades ao todo, mais os seus povoados. E essas foram, portanto, as terras que os clãs e as famílias da tribo de Benjamim receberam com sua propriedade herdada. Queridos, mesmo sabendo, né? Nós bem sabemos que os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Mas Deus quer que o seu povo seja organizado, e por causa disso nós temos que ter um planejamento. A falta de organização gera bagunça, e a bagunça gera o caos. Os servos de Deus não podem viver no meio da bagunça. Quando nós chegamos a Deus, Ele começa a tirar tudo do lugar para pôr a nossa vida em ordem. E isso, queridos, é porque Deus quer usar a vida dos cristãos como exemplo de organização para todas as famílias e para uma sociedade saudável. Os territórios aqui da Terra Prometida não foram distribuídos de qualquer jeito. Aqui dos versículos 1 até o versículo 10, nós vemos que a organização em relação à distribuição da terra era incrível. E aqui no versículo 1, já Josué convocou uma reunião em Siló com toda a congregação, e ali eles armaram um acampamento, né? No versículo 2 ele fez uma introdução para o processo da distribuição, né? Já que ainda faltavam 7 tribos para receberem as suas terras. E no versículo 3, Josué vai perguntar para toda a congregação até quando que eles iam ficar acomodados, né?
sem disposição de lutar para conquistar a terra que Deus tinha dado aos antepassados deles, né? E a partir do versículo 4 até o versículo 7, tá a falta de desculpa, tá a fala de Josué na assembleia. No versículo 8, nós vamos ver Josué ordenando a equipe de reconhecimento, né? E depois do 9 e no 10, a gente vai ver a descrição dos acontecimentos e de como esses mapeadores executaram as tarefas, né? Cada um a sua tarefa. E nos versículos 11 até o versículo 28, até o último versículo, nós vamos ver os detalhes da terra que foi entregue à tribo de Benjamim. E nesse capítulo tem a repetição das instruções, né? O mapeamento e a menção das tribos remanescentes. O território de Benjamim ele era pequeno, mas ali estava localizado Gilgal, que era o lugar do primeiro acampamento de Israel da Terra Prometida. As ruínas de Jericó, que era a cidade destruída a grito, lembram? Pelo poder de Deus, e o muro da casa de Raabe lá, lembram disso? Pois é. Betel, que era o lugar chamado de casa de Deus pelos patriarcas, né? E ali seria Jerusalém, a capital de Israel depois da expulsão dos jebuseus, né? O território de Benjamim, apesar de ser pequeno, a gente percebe, né, a importância dele por ser o primeiro acampamento de Israel na Terra Prometida, pensem, né? Esse capítulo aqui, queridos, ele deixa muito claro que quando nós não dispomos, quando nós não estamos dispostos a avançar na direção apontada por Deus, nós ficamos impedidos de receber as bênçãos que já são nossas. E muitas vezes nós precisamos de uma bronca para ver se a gente toma, né, uma atitude de buscar aquilo que Deus já nos deu. Por isso, queridos, a gente precisa refletir nisso. O cristão não pode se acomodar de forma nenhuma, ele precisa seguir crescendo na graça, na obediência e no conhecimento de Deus todos os dias e ir tomando posse das bênçãos que Deus já conquistou para o seu povo. Nós só precisamos tomar posse, queridos. Mas a questão, queridos, é que nós precisamos tomar posse e a gente só pode tomar posse se a gente estiver crescendo todos os dias na graça, no conhecimento e na obediência aos princípios e às leis de Deus. Levanta, querido. Levanta. Levanta e anda. Marcha em direção àquilo que Deus já conquistou para ti e para mim. A vitória é nossa, sim, se nós estamos andando, realmente andando, na presença do Senhor, se nós estamos andando, crescendo em obediência, em graça e conhecimento do nosso Deus todos os dias, então pode acreditar que a vitória é nossa. E só falta tomar posse. Não se assusta. Não se assusta com o tamanho do gigante, não se assusta com o tamanho das provações. É o Senhor quem vence as nossas batalhas. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.